Bom, pessoal, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Então, vou reforçar esse convite. Eu acho que é legal essa interação. Eu acho que uma das vantagens da pandemia é uma interação maior interinstitucional. A gente tem trabalhado bastante com outros professores. Eu acho que quando a gente está no presencial, a gente fica muito envolvido com as pessoas que estão presentes, né? E eventualmente em bancas, em situações assim que a gente consegue, diferenciadas, que a gente consegue convidar gente externa. Eu fiz algumas notas sobre parcelamento urbano, que não chega a ser uma tese ou alguma coisa, mas são observações que eu tenho apontado, anotado ao longo desse tempo todo. Eu acho que eu dei algumas disciplinas ao longo desse tempo todo na UFSC com algumas experiências de parcelamento. Eu acho que eu nunca dei uma disciplina inteira sobre parcelamento, mas sempre houve uma última época que a gente fazia o P7, que era uma disciplina dos anos 80 ainda, quando eu cheguei aqui. A gente trabalhava com um desenho urbano, um projeto urbano em que trabalhava-se a ação do arruamento e depois chegava na edificação, e depois chegava até na definição de aspectos mais interiores da edificação. Então, nesse processo todo, eu já participei de concursos de ordenação de cidades, já participei de ordenação de projetos de cidade, não na parte mais do urbano, mas em projetos complementares ao projeto urbano. Então, alguma experiência eu fui adquirindo ao longo do tempo e muita leitura também, que eu acho que faz parte do papel do professor, né? Não só a experiência, mas o aprimoramento em cursos, em pós-graduação e tudo. E essa experiência vai me permitindo a gente não digo ter certeza sobre algumas coisas, mas pelo menos ter umas certezas provisórias, porque o mundo é muito dinâmico. Pode passar, por favor, Renata? Eu acho que o básico do parcelamento é que a gente entenda que ele divide partes de um espaço. Existe um espaço, e o espaço nem sempre é urbanizável, né? Mas quando ele é urbanizável, ele vai ser dividido. E esse espaço é onde vivem as pessoas. Eu acho que o importante é a gente pensar, nunca deixar de lembrar que a cidade serve para as pessoas e as pessoas se organizam dentro da cidade, é onde a vida acontece. E define também as possibilidades não só do que acontece na cidade, como as ocupações intra-lotes, porque todo parcelamento prevê um arruamento e um parcelamento de pedaços de terra. Que mais adiante eu vou explicar algumas coisas que já prevê ou que já está embutida a ideia de propriedade, que é uma série de questões. Mas mesmo antes do Instituto da Propriedade Privada, algumas definições entre público e privado ou de espaços mais privativos sempre existiu. E o parcelamento ele condiciona muito o uso dos espaços públicos, talvez eu pegue bastante nessa tecla mais adiante, e os caminhos e limites desses caminhos, né? Ele tem componentes tridimensionais, que a gente esquece quando está fazendo parcelamento, né? Que a gente faz uma planta, um desenho, um arruamento só em bidimensional, né? E que essa tridimensionalidade permite uma série de análises perceptivas. Ali tem alguns exemplos de teóricos que trabalham sobre isso. Análises configuracionais da trama urbana, que a análise bidimensional permite bastante a gente ver isso, e componentes não visíveis, condicionados pelo espaço urbano, como comportamentos sociológicos, e nessa linha de análise também. Por favor, Renata. Eu vou falar algumas questões que falam da origem, formação, desenho urbano, né, aspectos conceituais jurídicos, não vou entrar em questões jurídicas, mas alguns aspectos, né, do parcelamento do solo, infraestruturas urbanas, que eu acho que não é a minha área também, ainda que eu tenha tido proximidade, e o Paulo Pellegrino me cobrou isso na defesa da tese, ele estava na minha banca, eu acho que ele é um dos mais importantes pensadores da infraestrutura verde aqui no Brasil, né? De infraestrutura urbana, eu tive aulas com o professor Mascaró, nos anos 80, que ele tem livros escritos sobre isso, e ele trazia muito a importância disso, dos custos da urbanização, né? E eu acho que isso seria um aspecto importante para vocês verem, que às vezes a gente não se dá conta. Tem uma série de implicações, várias dimensões de análise ou de entendimento do parcelamento do solo que vocês vão ver. E tem a questão da morfologia urbana, que ela influi diretamente de como é que a gente se apropria o espaço. A outra questão também seriam densidades urbanas, e eu vou trabalhar um pouquinho também com o conceito de urbanidade e as consequências no parcelamento da configuração urbana e dos modos de apropriação da cidade. Pode passar? A origem e a formação da cidade, eu acho que você já deve ter tido aula nas aulas de histórias, mas eu acho que é bom
trazer aqui de volta, né? Parte do movimento de adaptação da própria natureza, é um processo civilizatório, onde se começa a parar de ser nômade e começa a trabalhar com a agricultura, e que cria o sedentarismo. Aí se fixamos em determinados locais, né? E em função de uma série de possibilidades de extração de água, de alimento, e esse processo civilizatório, digamos assim, ele cria uma complexidade das relações humanas, umas produtivas, de relações de uso da natureza, e outras socioculturais, que são espirituais e simbólicas também. Ou seja, o sedentarismo permite quase que uma pré-divisão de classes, não digo de classes, mas de hierarquias de comportamentos de pessoas. Um sabia pescar mais, o outro tinha tempo, tinha comida pronta e conseguia refletir sobre o que seria o ato de caçar, e começa a criar espíritos que cuidam dos caçadores. E fora de falar, sem falar nas divisões de gênero, né? Mas não vamos entrar nesses detalhes agora, mas vocês conseguem imaginar também as hierarquias que aconteciam em determinadas épocas. Quais são as vantagens de morar junto, né? A primeira é a preocupação com a proteção física, né? Um abrigo climático, eu acho que é importante, e não só com um abrigo climático, como também contra grupos rivais, e mesmo internamente também a formação dos grupos sociais menores, né? Eu acho que quando a gente vai se aglomerando, primeiro, eu acho que originalmente, dos estudos que a gente tem, sempre a questão familiar sempre foi um núcleo, e depois os clãs, depois as tribos, depois os grupos sociais maiores, as comunidades, e isso vai formando uma certa definição espacial também, um território, uma apropriação territorial, que antigamente, mesmo não sendo nas cidades, até hoje, no mundo animal, você sabe que tem defesa de território, inclusive o termo território, quando ele é associado à biologia, ele trata como elementos quase, quando a gente fala em territorialismo, hoje em dia no urbanismo, ele tende a ser compreendido quase como uma postura anti-urbana, porque a gente cria territórios e se tranca em determinados territórios. Depois a gente chega nos condomínios fechados. E vai incrementando as relações sociais com um grau de complexidade que até então não tinha, né? A divisão social do trabalho, os papéis sociais dos grupos e surgimento de aspectos simbólicos. Pode passar, Renata? O que tem aqui embaixo? Tá, não precisa. Noções de espaços diferenciados para atividades e pessoas diferenciadas, né? Então, se vocês verem nos resquícios e ruínas de cidades que temos mais que a gente consegue ver, que a gente consegue descobrir hoje em dia, que a gente consegue ver ruínas, a gente vê que tem determinados pontos o espaço é dividido em função de moradias e de altares, espaços simbólicos, que não chega a ser uma necessidade básica, mas desde os primórdios eles se transformam quase como uma necessidade básica, que é uma elucubração intelectual do ser humano, né? E que ele sente necessidade disso, e ele cria espaços, inclusive, para isso. Espaços que não são pouco. Basta ver todas as pirâmides que foram construídas, não foram por necessidades básicas do ser humano, nem as pirâmides mexicanas, nem as pirâmides né, egípcias, lá do Oriente Médio. Bom, o projeto de parcelamento do solo é um projeto de planejamento do espaço urbano, né? Ainda que está escrito parcelamento, ainda que seja trabalhado como hoje em dia a gente pensa assim, nós vamos parcelar o solo. Como é que começou isso? Os primeiros parcelamentos do solo foram quase que naturais, foram acordos entre grupos que se aglomeraram, né? Mas ele vai evoluindo no sentido de que vão preservar determinados espaços para determinadas situações, determinadas funções, e vai evoluindo até já ter uma cidade mais completa. E hoje em dia o parcelamento do solo dificilmente, quando não é a criação de uma cidade, ele se coloca dentro de uma cidade que já existente. Então, mas eu vou colocar algumas evoluções da cidade ao longo do tempo para vocês verem como isso já influi até o próprio desenvolvimento da cidade, mesmo as próprias expansões posteriores da cidade. Mas, de uma certa forma, de uma maneira geral, o planejamento, a gestão, o parcelamento é um planejamento e uma gestão urbana objetivando a minimização dos impactos da urbanização, que são ambientais, sociais e econômicos, né? Então, planejar seria planejar o futuro, um contemporâneo também, compreensivo, integrador. O planejar, hoje em dia, ele é compreensivo, integrador, flexível, participativo, colaborativo. E gestionar também, que gestionar a gente planeja para ser gestionado no presente, né? Então, o gestionário contemporâneo é sinergético, inclusivo, participativo e reflexivo. Pode passar, por favor? Vocês podem me interromper, caso queiram levantar algumas questões, não só os professores, como os estudantes também.
Professores sabem mais do que eu, só estão me convidando para me dar uma chance aqui. Então, em qualquer situação, ou na maior parte das vezes, na situação, se determina determinado local, se determina um lugar, faz um traçado que divide a Terra e a primeira intenção de planejamento localizado em uma base física. Esse desenho aí do Walkinscape, né, do Franco Carelli, eu acho interessante, que é uma cidadezinha desenhada com um desenho que parece que é rupestre, mas não é, mas ele tenta reproduzir situações onde a gente consegue ver já uma divisão, ainda que não esteja muito claro o parcelamento, é uma aglomeração, mas já tem caminho, já tem locais para plantação, já tem locais para criação de gado, né, que isso tudo acontecia dentro da mesma aglomeração. Essa era a vantagem da aglomeração, para o inimigo não roubar a tua vaca, para não pegar a tua plantação, e às vezes até as mulheres. E qual é o papel de delimitar os espaços? Parcelar é dividir em partes, né? Porque a cidade é dividida em partes. Organização de âmbitos de vivências. Tem o sagrado, o profano, o fora, dentro. Tem atividades diferenciadas, usos diferenciados e tem grupos e classes sociais. Queiramos ou não queiramos, ela está estruturada assim. A gente pode até achar que é possível de nos rebelarmos ou trabalharmos para que haja mais integração. Obrigado. As primeiras aglomerações aconteceram na Mesopotâmia, no noroeste da Índia também. E vocês vejam que essas primeiras aglomerações, pelo menos essas que estão descobertas e foram escavadas, vocês vejam que a aglomeração ela é bem aglomerada mesmo. O espaço público não tinha quase espaço público. O espaço público, às vezes, se dava em cima das lajes ali, né? Quase, se olhar bem, é quase que uma laje de uma comunidade favelada do Rio de Janeiro ou de qualquer outra cidade, né? Onde a necessidade de proteção era tão grande que eles ficavam quase que de forma muito aglomerada, justamente. Já funcionava como uma proteção, quase como uma fortificação. Essas aqui é a Arapa, e essa aqui eu não me lembro qual é que era, é uma cultura Arapa que existia nessas regiões aqui. Acho que a Arapa é nessa região da Índia, ali, perto do Paquistão, ali, do Afeganistão. Pode passar, por favor? Então, o espaço público, às vezes, ele surge geralmente no início como sobra das edificações, às vezes na cobertura, como eu falei, e ele funciona como a circulação de atividades complementares à casa. Isso não mudou muito ao longo do tempo, vocês podem ver. Não sei se vocês já tiveram acesso àquele livro Quando a Casa Vira Rua, do Nelson, esqueci o primeiro nome dele no meio, o segundo nome do meio, Nelson Santos. É um livro bem interessante, que vale a pena ler, que eu acho que, mesmo que vocês não se tornem professores, a leitura é muito importante para um arquiteto que vai trabalhar na vida prática. O Arno Vogel. Carlos Nelson dos Santos. É o Carlos Nelson dos Santos, me lembrei do nome do cara. Isso. Quando a rua vira casa. Então, alguns exemplos ali, né, de tipos de cidade. Essas são as mais antigas que eu consegui procurar em algumas questões, em algumas referências aí. Mas vocês veem que geralmente ela trabalha entre uma forma mais orgânica e mais organicista, ou mais espontânea, digamos assim, mas ainda que não tenha um plano, elas têm algumas lógicas, ou seja, umas lógicas de manter alguns caminhos principais, justamente isso, né? Ou seja, uma lógica de ter alguma grelha um pouco mais racionalizada, e a gente diz que o Hipódamo de Mileto, que organizou a grelha ortogonal, e não é verdade, porque mesmo antes dele, dos gregos, há coisa de 1000 anos antes deles, ou até quase 2000 anos, já existia uma tendência a regularizar de forma uma grelha mais ortogonal. E que hoje em dia é apropriado pelos loteadores no sentido de que ela é a que mais rende lucro, né? Aquela que menos perde espaço, é a mais econômica de implantação. Pode passar, por favor. Então, o Hipódamo de Mileto, que fez a cidade de Mileto, ele já dividiu entre o que seria mais o público e o privado das moradias e o que seria sagrado, onde estaria a acrópolezinha deles lá, que também tem uma acrópole. A acrópole não é específica de Atenas, né? Ele tem uma grelha ortogonal regular e tem um controle formal geométrico da cidade, né? Que isso também, hoje em dia, não só por necessidade de ter mais lucro, mas por necessidade de economizar em infraestruturas também. Eu acho que o impacto dos custos da urbanização, independente de quem vai se apropriar disso, vai ser o loteador, o incorporador, ou a própria cidade. Às vezes a cidade é capaz de... Existem cidades que fazem a sua própria expansão da mancha urbana e que, de uma certa forma, alguns traçados são mais econômicos, mas não estou forçando vocês a usarem a grelha, né?
Eu estou dizendo que é a mais econômica, mas ela perde em outros desempenhos. Por favor. Vamos passando rápido isso aí. A Londres medieval se perdeu na época pós 1400 e pouco, após 1000 e pouco, quando Constantinopla se perdeu, no tempo da Idade Média, se perdeu um pouco o controle da cidade e se cria uma informalidade do próprio desenho da cidade, com usos heterogêneos superpostos, se incrementou a densidade e surgiram problemas sanitários. Pode passar. O Renascimento já começou a trabalhar com a racionalidade novamente no espaço, no sentido de otimizar. Vamos passar rápido aí, pode ser? Vamos passando para não perdermos muito tempo, né? A cidade barroca já começa a ter uma estética de poder da igreja ou do capital mercantilista, né? E retoma formas clássicas do passado. As cidades que vieram para o Novo Mundo, seja na Índia, seja na África, ou mesmo no Brasil, e tem estudos muito bons da cidade portuguesa na África, que nos remetem a nossas histórias, e também eu recomendo que vocês leiam aquele livro A Cidade no Brasil, do Antônio Risério, que é um antropólogo, né, um arquiteto, ainda que ele tenha tido umas posturas meio... Ele é meio moreno, mas ele é meio racista. Ele não é meio racista, ele teve umas posturas quase racistas ultimamente. Ele não está brigando com os movimentos negros aí, mas ele tem um trabalho teórico muito interessante, se for fofocas, né, em que, então, as cidades novas no Brasil também vieram com essa... Não só as de origem portuguesa, como as coloniais, vieram com uma ideia de criar núcleos e que também tinha um grau de racionalismo muito grande, às vezes com desenhos estratégicos defensivos, e outros com o dameiro, que nem se fala em castelhano, o dameiro, ou xadrez, ou a planta em malha, e sempre com o espaço do poder centralizado, ou distribuído em alguns espaços mais promontórios, mais visíveis, né? Aí basta ver Salvador, basta ver qualquer cidade que vocês vejam. Uma primeira divisão, o primeiro parcelamento do solo no Brasil foram as capitanias hereditárias. Não sei se vocês recordam desse pedaço da história, mas vocês vejam, eles parcelaram o solo do Brasil. Então, o primeiro parcelamento do solo do Brasil, acho que antes das cidades, conjuntamente com as cidades, eles parcelaram o solo lá para os donatários, e que a gente esquece que isso é um parcelamento numa escala territorial, mas que também é um parcelamento. Não era um solo urbano, era um solo territorial, digamos assim, um solo nacional, nem a nação ainda, um solo colonial, em que se dividiu isso. Então, o ato de parcelar, ele tem essa noção de que divisão e de propriedade, queiramos ou não queiramos. Pode passar, por favor? Algumas cidades aqui, ó, cidades coloniais sul-brasileiras, aqui eu tenho Porto Alegre e Florianópolis, né, que elas, gozado que elas colocam as duas em penínsulas, ou pontas de cidade, que hoje em dia são quase reconhecidas com os alargamentos e aterros, mas que elas têm mais ou menos posturas similares, né? Geralmente dentro de um avanço em relação à água, e que tem um promontóriozinho ou uma montanhazinha no espigão que fica central nessas. E não é à toa que as duas cidades, pelo menos no início, elas tinham uma postura radial, né? Porto Alegre mais claramente ainda a estrutura radial da expansão da cidade. Florianópolis, com o morro, ficou um pouco com o Morro da Cruz. Não sei se todo mundo conhece, mas eu estou falando, o Morro da Cruz trancou um pouquinho a expansão da cidade para o resto da ilha. Por favor. Os processos de urbanização diante da Revolução Industrial, né, começou um ordenamento do espaço para a combinação das desigualdades e riscos, seja eles sanitários ou de controle social, porque a Revolução Industrial começou a levantar uma série de questões higienistas e também de revoltas, porque a Revolução Industrial ela provou todas, ou já desde o início, a Revolução Industrial provocou as desigualdades, e as desigualdades provocam outras reações da população. E houve um crescimento muito rápido com as migrações campo-cidade, né? Exigiu uma funcionalidade moderna e uma estética racionalizada e hierarquias viárias. Desde o século XIX, então, tem uma série de teorias, que você já deve ter visto algumas, né? Os utopistas construtores, os idealistas, as cidades-jardins, cidades lineares. Não, e essas cidades são caracterizadas por diversos momentos de crescimento e expansão da sua mancha urbana. Pode passar? Então, aqui, ó, do Arturo Soares Mata, aquela cidade linear, que permite uma expansão quase que indefinida, e um grau de homogeneidade também, como a estética moderna tentou não valorizar muito, ainda não se valorizava, pelo menos nessas utopias, não se valorizava muito a evocação do poder,
né? Então, ela cria uma linha homogênea que não se sabe onde é o centro, não se sabe onde é que é as funções mais simbólicas, né? Então, estariam misturadas. Isso é interessante, que Nova York começou a tentou usar isso muito tempo. E depois a ponta lá mais ao sul de Nova York se transformou no poder do capital. O símbolo de Nova York está na City ali, como é que chama, né? Downstate, né? Lá embaixo, lá na ponta mais embaixo. Depois a gente mostra um mapinha de Nova York. O Howard fez a Cidade Jardim, né? Que é uma cidade, tudo como cidade ideal, e o Tony Garnier também projetou uma cidade industrial, onde teria alguns elementos de convívio. Ele tinha uma ideia da questão do proletariado, e ele traz isso e não evidencia muito as formas de poder, mas cria espaços centralizadores. Esses aí foram tudo propostas utópicas, mas em alguns momentos surgiram ideias, pode passar, projetos desenhados em cima dessa ideia. Ó, como eu falei, Nova York surgiu em função daquilo ali, dessa ideia de uma certa homogeneidade, e que muitos americanos e teóricos americanos dizem que é o auge da democracia, todas as quadras são iguais, não tem espaços muito diferenciados. O Hausmann já começa a valorizar aspectos simbólicos da própria da ideia de nação que estava em guerra nos anos 1700, 1800, a França brigou contra a Europa toda durante muito tempo. Então, esses símbolos do poder começaram a organizar a própria estrutura da cidade, a própria revolução, as revoltas que aconteciam dentro daquele casco mais antigo, quase que nem o casco londrino que eu mostrei ali. Essas avenidas serviam também para ter acesso a diversas partes da cidade como forma de controle. Controle e evidenciando os símbolos de poder e da nação que estava se formando nessa época. O casco antigo de Barcelona, consegue mostrar ali perto do verdinho ali, Renata? Sim. A parte mais antiga de Barcelona, ali, aqui assim nesse cantinho esquerdo, é isso. Aqui, ali o Morrinho Verde, é o Montjuïc, e aquela pista no meio, aquele espaço público grande no meio, é a Rambla, quem conhece Barcelona deve se lembrar. E depois também, quando não conseguiu mais se conter, o Ildefonso Cerdá, que era um engenheiro, não era um arquiteto, mas é um arquiteto um engenheiro que tinha algumas visões interessantes, né? Acho que foi um dos primeiros que usou o termo urbanismo, né? E ele cria uma expansão enorme da cidade com um grau de modernidade muito interessante, um grau de homogeneidade, ainda que aqui ele incorpore alguns elementos que nem em Nova York também, a Broadway ali, que é diagonal, aqui ele criou uma diagonal nova, mas que era um caminho antigo que ligava a saída de um rio com a montanha lá. Aqui, não vou explicar detalhes. Esse aqui é um exemplo de uma cidade de jardim, Redburn, que foi construída com os preceitos do Howard, que eu mostrei ali em cima. Então, vários desses aqui são reflexos daquelas teorias meio utópicas e ao se defrontar com a realidade, elas se adequam, né? Não fica o desenho ideal, não fica um modelo, mas são modelos adaptados à realidade. Claro que todo modelo, quando se implanta, ele perde um pouco do seu desenho geométrico, coisa e tal. Aqui algumas experiências brasileiras, é interessante vocês verem, né, que o que se conversava no mundo ainda, de alguma forma, aconteceu aqui, né, claro que com tempos e processos diferenciados, mas 1800, quase na metade do século XIX, ainda na metade do século XIX, Belo Horizonte foi projetado com um desenho que lembra muito dessas cidades que nós estamos falando, né? Erechim, vocês estão trabalhando numa cidade que foi projetada, se vocês olharem, é Haussmann ali, né? O outro ali poderia ser um pouquinho de Barcelona com Nova York, o do Arão Reis, e o Erechim é um pouquinho de Haussmann, um pouquinho bastante, digamos assim. E o Lúcio Costa lembra muito a cidade linear do Soria Mata, né? Claro que com outras funções, com outras coisas. E eu vou aqui puxar a brasa para o meu lado, que é uma cidade dos anos 80, né? Foi projetada nessa época. Eu trabalhei no desenvolvimento dessa cidade, que é aí próximo, aí, né? Acho que dá uns 60, 80 quilômetros de Erechim, né? Um pouquinho mais, né? Uhum. Dá um pouco mais, né? Eu me lembro que uma vez a gente morava em Concórdia e dava uns pulos em Erechim para se divertir um pouco, e depois andava de Concórdia até Itá. E que também é uma nova proposta, com vocabulário, com ideários já evoluídos, mas que também tem essas características, não vou entrar em detalhes aqui. Mas foi uma experiência bem... nova, né? Após o alagamento. Aqui a parte de Itá... Essa é a nova, essa é a cidade nova. Eu cheguei a frequentar a cidade antiga. A gente trabalhava dentro da prefeitura, que já estava no outro lugar, a prefeitura já tinha quase que deslocado para o escritório da Eletrosul,
E a gente trabalhou da prefeitura, dentro do predinho da prefeitura, lá tem fotos antigas bem interessantes, e foi uma vivência impressionante. Primeiro, trabalhar com as pessoas, geralmente eram idosos, porque os jovens já estavam abandonando a cidade, hoje em dia teve um retorno, ou pelo menos uma fixação do jovem em função das possibilidades construídas, das possibilidades da represa, do turismo, coisa e tal, mas a cidade tinha 2.000 habitantes nessa época, hoje 600 casas, e muitas vazias já. Então a cidade foi renovada, claro que tem uma série de problemas, né, mas não vamos entrar em detalhes também aqui. Pode passar. O que seria, então, um projeto de parcelamento do solo? Né? Seria o assentamento de população em áreas da cidade já existente. Principalmente quando é na situação de cidades já existentes, a gente tem que levar em consideração o contexto social, ambiental e econômico. A gente tem que definir algumas questões que são conceituais, éticas e estéticas, né? E elas estão histórica e ecologicamente condicionadas. O que eu quero dizer com isso? São opções que vocês vão ter que ver e que vão ser avaliadas ao longo da história. Então, por exemplo, quando se propõe uma Brasília num planalto vazio, como uma cidade linear, ela tem essa ideia da ocupação do espaço, historicamente ela está se apropriando do espaço, e ela é um sinal de cruz, não é à toa. O próprio memorial da cidade de Brasília já faz uma cruz, como ele diz assim, como marcar um terreno, um lugar no espaço. Então, isso é uma coisa que está eticamente colocado, ele está tomando posse do território. É muito importante que vocês... claro que para uma cidade ela tem mais importância que fazer uma expansão de um loteamento na periferia da cidade. Mas, de qualquer forma, ela tem esse impacto também, né? Então, tem que considerar o contexto natural, o contexto sociocultural e o patamar econômico que se encontra a cidade. Eu vou puxar o gancho aqui, Ayrton, para o pessoal lembrar das leituras da paisagem que a gente fez aqui na cidade, né? Desse entendimento desse contexto geral, que é um parcelamento, né? E cada situação dessa vai ter um desempenho. Assim, eu tive aula com os professores de Brasília e eles diziam assim, que o desempenho em função das expectativas sociais é a questão ética também, porque assim, para que grupo social que eu estou projetando isso? E qual é o impacto que mesmo que eu projete para um grupo social específico, que se acha independente do resto da cidade, qual é o impacto que essa situação, digamos, um condomínio fechado vai ter em relação à cidade? Então, a gente tem que se colocar eticamente. Não estou dizendo que vocês deixem de fazer os projetos, mas tentem reverter nos processos de fazer o projeto ou tentar minimizar ou mitigar os impactos que isso vai causar. Claro que eu não vou dizer para vocês não façam... Não peguem projetos de condomínio fechado, mas tentem mitigar isso de uma forma que existem processos e formas de tentar mitigar isso, seja trabalhando com áreas de transição entre o que é mais fechado ou não, as áreas livres que são exigidas pela legislação podem fazer interações diferenciadas. Então, tem uma série de questões que não vou entrar na questão do projeto mesmo, mas mais o que leva a reflexão do projetista. Por favor. Então, alguns elementos são condicionantes do parcelamento urbano. A legislação é uma obra, depois eu vou falar bem brevemente, né, o impacto ambiental, né, as novas vias, são infraestruturas e novos grupos sociais, o ambiente não é só a natureza. Então, quando eu trago grupos sociais diferentes para determinada região, vai ter um impacto ambiental. A gente tem impacto de vizinhança, e no estudo de impacto de vizinhança, a gente estuda os grupos sociais que serão impactados pela presença de determinado assentamento, né? Tanto no entorno imediato, né, como intraparcelamento, dentro do espaço, lá dentro também da área de parcelamento. E no ambiente natural, que são sistemas que se colocam dentro de um sistema maior, que é o sistema territorial natural. A questão da morfologia urbana ela é muito importante, que todo o processo urbano tem uma dimensão morfológica com consequências no uso do espaço, ou seja, a forma ela não determina o jeito de se usar o espaço, mas ela condiciona e influencia, e isso é muito importante, mais adiante a gente vai ver. E também a tipologia dos edifícios, que a gente pensa só no parcelamento e às vezes a gente esquece o que vai ser colocado ali dentro. Então, tem muita diferença entre uma casa solta no lote, uma casa geminada, casas em fitas, casas com 2 pavimentos, edifícios com 4 pavimentos, ou edifícios com 50 pavimentos. Isso influi no modo de viver, nas quantidades de gente, na quantidade e na densidade, na capacidade das infraestruturas urbanas e nos modos de viver no espaço público.
Até o dimensionamento desses espaços públicos tem a ver com a quantidade de gente, que tem a ver com a tipologia da edilícia que estará dentro do parcelamento. Porque a gente fala do parcelamento, mas tem que se ligar no que eu vou colocar dentro dos lotes. Então, essa é uma questão muito importante. É claro que tem a visão do empreendedor, que ele quer incrementar os retornos financeiros dos espaços públicos mínimos, que tem mais área de lote, e lotes mínimos com maior número de lotes. E tem uma visão do urbanista responsável, ética, historicamente considerado, né? Com qualidades estruturais também, que é de localização no entorno e na cidade, né? Dimensionamento de espaços públicos e privados, espaços públicos e comunitários também, né? E qualidades formais, estéticas e simbólicas, né? Então, é óbvio que dificilmente você repetiria uma cidade como é o centro de Erechim ou como é o Arco do Triunfo ali na Praça de la Étoile, em Paris, ali naquele desenho do Haussmann. Mas também não se perca um pouco, que acho que é interessante a gente buscar alguns efeitos perceptivos que possam causar alguma sensação agradável, alguma orientação. Se eu for entrar pela linha da topocepção, da Maria-Elaine Kosdorff, é óbvio que se eu desenhar uma cidade de Deus, eu me perco dentro. Olha que se eu criar elementos referenciais, eu consigo ter legibilidade, orientabilidade e leitura mais fácil da cidade. Então, a gente começa a trabalhar, às vezes, só no desenho do parcelamento e esquece a terceira dimensão. Como eu falei lá no início, que tinha uma leitura perceptiva, tridimensional, do Cullen, do Lynch, da Maria-Elaine Kosdorff. Tem qualidades infraestruturais, né, que tem que ter economia e funcionalidade. Hoje em dia, a funcionalidade verde, principalmente em relação às águas, é muito importante, né, que cria qualidade ambiental e sustentabilidade. E que, de uma certa forma, nos traz a qualidade paisagística e a qualidade da vida urbana que vocês estão pretendendo. Por favor. Termos jurídicos, né, o instrumento utilizado para a execução da política de desenvolvimento e expansão urbana em nível municipal. Então, ele faz parte de uma política de desenvolvimento que deve ser controlada pelo poder público e que dificilmente as pessoas atentam isso, né? Não, pode construir em qualquer lugar toda a área urbanizável, ou às vezes já está feito, vamos regularizar. E que, claro que é difícil, às vezes, tu retirar um loteamento feito. E esse loteamento, às vezes, nem sempre é só feito por gente rica. Às vezes ele é muito, geralmente, bastante, por gente que não tem condições, não tem acesso à moradia, né? Também não é culpa deles, mas, de uma certa forma, eles acabam ocupando espaços irregulares ou tornando urbanizáveis solos que nem eram passíveis de urbanização. Para fins de disciplinar a ocupação do solo e o desenvolvimento urbano a partir da tutela e defesa da coletividade enquanto adquirentes de lotes previstos em um determinado empreendimento. Essa definição é da Paula Regina Antunes. E o parcelamento solo, juntamente com os planos diretores e o estatuto da cidade, visa a ordenação do espaço urbano com qualidade de vida e sustentabilidade. Pode passar? A lei Lehman, que você deve saber, eu acho que vocês tratam disso em alguma disciplina, a lei 6766 de 79, eu estava no curso quando foi colocado isso, e até então não tinha nenhuma lei de parcelamento solo, e o Brasil já estava sendo urbanizado, ou com índice de urbanização crescente desde os anos 40, e só no final dos anos 70, quase dos anos 80, que se estabeleceu uma lei, que a gente estava na época discutindo a reforma urbana, e pelo menos isso a gente conseguiu colocar, e mais recentemente, em 2010, o Estatuto da Cidade. Mas a Lei 6766 de 79 não define o que é parcelamento urbano, mas ela controla. Diz que o parcelamento regular do solo é a divisão da terra em unidades juridicamente independentes dotadas de individualidade própria para fins de edificação. Quem diz que ela não define parcela urbana é o Toshio. Aliás, o Toshio, essa é a definição do Toshio, que é um autor jurista, em que ele define, porque na lei não diz o que é o parcelamento solo. Então, ele propõe essa definição. É o parcelamento regular do solo, com divisão de terra em unidades juridicamente independentes, dotadas de individualidade própria para fins de edificação. Existem duas modalidades básicas, né? O loteamento, que é a subdivisão de glebas em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação e ampliação de vias existentes, e também o desmembramento, que às vezes tu tem terras que não eram urbanas, se tornaram urbanas, urbanizáveis, que são grandes extensões, geralmente resíduos de terras agrícolas, e que são desmembrados. Então, não só pego um pedaço de terra e loteio, mas eu desmembro em diversos outros pedacinhos, que também são lotes destinados à edificação com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias. Então, se eu tenho uma gleba grande junto de uma via, eu posso desmembrá-la em diversos outros pedacinhos, que seria um tipo de parcelamento. Pode passar?
Hoje em dia tem um conceito mais contemporâneo de parcelamento do solo urbano, que é uma adequada distribuição de lotes, bem como dos equipamentos, vias públicas de infraestrutura mínima. A Constituição Federal de 88 incrementou aquela questão da Lei 6766 de 79 como uma concepção contemporânea do direito de propriedade. Consagrou o direito fundamental, mas deixou de entender como incondicional e absoluto. Existe o direito de propriedade, mas ela tem uma função social. A propriedade tem uma função, um elemento estrutural na definição do direito à propriedade privada e a sua limitação legal. Então, é um controle do uso do solo para melhor adequação no funcionamento da cidade. Né? E aí tem uma série de dispositivos e instrumentos para tentar regularizar isso e evitar a especulação, para que a pessoa não fique esperando melhorias no mercado para poder usar o espaço, e IPTU progressivo, entre outros. Né? Aqui entrando na questão dos impactos ambientais, né, a cidade geralmente consome, os loteamentos por si, né, as zonas parceladas, a cidade toda é parcelada, mas então a gente consome ar, água, energia, outras formas de energia, alimentos e população. Então tem um processo uma nova urbanização sempre tem um processo de consumo e de produção. E o que ela produz? Produz som, produz poluição, ar, som, produz ilhas térmicas, produz cultura e tecnologia, mas resíduos sólidos e efluentes líquidos. Isso é muito importante. Além dela não produzir, ela às vezes canaliza águas da chuva para lugares inesperados e desejados. Não é um resultado dela, mas a forma como ela se coloca, os caimentos, o tipo de absorção, de impermeabilização, ela só conduz a água, porque a água geralmente não para, não deve ser freada, ela deve ser só conduzida, mas é conduzida de forma equivocada, e por isso que as infraestruturas, as infraestruturas verdes nos Estados Unidos eles chamam de Blue Green Infrastructure, mas porque justamente é uma estrutura verde, mas voltadas para as águas, né? Uma gestão sustentável das águas pluviais com base no ecossistema. Aí é uma série de processos biofísicos, como a detenção, armazenamento, infiltração, absorção biológicas poluentes, que eu acho que é interessante. Tem literatura muito boa sobre isso. Eu posso passar depois um textinho que eu não achei aqui agora em tempo, do Paulo Pellegrino, que é bem interessante, mas procurar na internet tem. Os sistemas mais utilizados hoje em dia para o controle das águas pluviais são jardins pluviais, as biovalas, os pântanos construídos, as bacias de retenção, que são aqueles piscinões lá de São Paulo, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, e telhados verdes também, que aparentemente é uma ação micro, mas que colocada na grande escala da cidade, na grande quantidade, ela pode ter uma função muito interessante e até com reaproveitamento de água também. Pode passar, por favor? Uma questão que me é muito cara, que eu tenho trabalhado com isso, a Renata sabe, né, é a questão da morfologia urbana. O que seria o estudo do meio físico da forma urbana, dos processos das pessoas que o formataram? A gente pensa que vai estudar só a forma urbana. Não dá para estudar uma forma urbana se não estiver vinculado aos processos, como já diria o Milton Santos. Função, forma, estrutura e processo. É claro que o estudo dos processos, às vezes, pouco presta atenção na forma urbana, como se fosse um elemento não só visível, assim, mas que os processos mais poderosos seriam processos não visíveis. A macroestrutura econômica, as formas de poder. Sim, esses são determinantes, mas tem uns que são sobredeterminantes, que são esses que influenciam. O estudo da forma urbana, por meio de suas partes visíveis, os elementos morfológicos, ruas, espaços abertos, livres, edifícios, causa uma série de... influenciam muito o comportamento, principalmente no dia a dia das pessoas. Se os elementos determinantes, como o modo de produção da sociedade, as forças econômicas, os poderes hegemônicos, eles determinam numa outra escala, que é muito mais o modo de produzir a cidade, mas o modo de usar a cidade é a morfologia urbana, que nos condiciona. Ela não determina, mas nos condiciona. Não adianta eu criar um espaço de uma praça legal se as pessoas estão em pandemia. Então, quer dizer, não determina. Não é o fato de ter o espaço que vai fazer as pessoas irem lá e interagirem uma com a outra. Não digo nem aglomerar. Mas se não tiver aquele espaço, eles não terão essa oportunidade quando passar a pandemia. Então, essa é a diferença entre eu propor um espaço que permite não determina, mas permite um tipo de uso do solo, de apropriação do espaço urbano, e uma outra que não permite. Os fatos econômicos, sociais e culturais não são a chave de entrada dos estudos morfológicos, mas explicam a forma da cidade como elementos físicos e construídos, assim como a forma se explica por esses determinantes e condicionantes. Estou puxando a brasa do meu lado para ver se vocês vão fazer depois pós aqui, né? Comigo acho que não, mas pode passar, Renata.
O parcelamento do solo geralmente é em área urbana, em área urbanizável ou em área rural. Às vezes, você sabe que mesmo sendo área rural, às vezes entra-se com projeto de lei para transformar em área urbanizável, urbana, mas se tiver um projeto de plano diretor, ele já define o que seria urbano e urbanizável. Ele tem uma localização dentro dessa mancha urbana, que pode ser no interior, na borda ou fora dos limites ocupados, e é muito comum os Minha Casa Minha Vida hoje em dia estar fora dos limites ocupados, que tem uma pista, uma via que leva até longe. Por quê? Porque o cara quer baixar o custo do lote, que é um lote quase rural, e depois, mas é Minha Casa Minha Vida, então transforma em área urbanizável ou em área urbana, né? Que seriam áreas que não têm necessidade. Como ele não quis comprar mais perto, que é mais caro, bom, vocês devem ter discutido isso em outras disciplinas também. E entram questões de acessibilidade, infraestrutura e serviços, né? Então, imagina um lote fora da área urbanizada, fora da mancha urbana, questões de acessibilidade, infraestrutura e serviços que vão ter o grau de dificuldade que vão ter. A cidade se expande, se fica esgarçada e com uma série de vazios no meio, e principalmente esses vazios, às vezes, já são propriedade daqueles empreendedores que só estão esperando a valorização por parte da prefeitura com o fornecimento de acessibilidade, infraestrutura e serviços. Aí fica mais fácil. Então, para Minha Casa Minha Vida, eu faço o chamariz lá fora, eu jogo a isca, a prefeitura vai lá e presta esses serviços, que todo mundo paga, e depois ele abre um loteamento do interesse dele no meio, que não é o Minha Casa Minha Vida. Interessante esse processo. Pode passar, por favor. Existem estudos muito interessantes da forma de crescimento urbano, que eu recomendo do Solar Morales, que é interessante, que ele fala em parcelamento, urbanização e edificação. A urbanização que ele fala é justamente a divisão em lotes, né? Então tem um parcelamento e depois tem a edificação. A urbanização seria a colocação de infraestruturas, e aí ele fala uma série de definições do que seria numa expansão urbana controlada, depois, né, que é no crescimento suburbano, depois uma urbanização marginal, que é tipo essa que eu falei agora, do Minha Casa Minha Vida, que é extra limites da mancha urbana, né? Como é que ele diz ali? Cidade-jardim. Aí tem vários modelos que chamam na Espanha, chamam de polígonos. Às vezes surge isso em determinadas regiões rurais, uma mini cidadezinha para exploração turística, né? E aqui, se vocês olharem bem, aqui perto de Florianópolis, na região de Rancho Queimado, na subida da serra, aqui está cheio disso. Eu imagino que próximo de Erechim, no Rio Grande do Sul, ali, perto da região da serra, um pouquinho mais em direção ao leste do estado, vocês têm exemplos disso também. Pode passar? Os elementos formais do parcelamento, você já deve ter notado, a gente já veio falando, é o arruamento, que é a trama urbana, que tem um grau de fixidez no tempo, não que ele não seja imutável, dá para ver que Haussmann rasgou uma série de ruas ali, né? Mas ele geralmente é o que mais permanece. Os lotes podem ser remembrados, desmembrados, as edificações podem ser demolidas e reconstruídas sob novas diretrizes urbanísticas, mais alta, mais baixa, mas geralmente o arruamento ele tem um grau de permanência no tempo. Então, você tem que ter muito controle, muito cuidado com isso, que isso vai permanecer mais tempo que as outras, até porque a infraestrutura passa ali, é custo urbano, é custo social, custo econômico. Existem os quarteirões, ou quadro, ou macro-parcelas, né, como a Maria Elaine falava, né, que também tem um grau de fixidez no tempo, que ele está associado com a trama urbana. Tem os lotes, que são micro-parcelas, que tem médio grau de fixidez, que podem ser remembrados, né, ou desmembrados, dependendo do tamanho dele, e tem as edificações, que tem um baixo grau de fixidez no tempo. Pode passar, por favor. As tipologias edificatórias, como eu já comentei lá atrás, e o parcelamento solo tem uma intrínseca relação, né? Tem o tipo de quarteirão, já define quase um tipo de lote, o tipo de lote já propõe determinados tipos de edifícios. Se eu tiver um lote de 12 por 36, dificilmente eu vou permitir construções de mais de 2 andares. Mas se eu tiver lotes de 20 por 40, provavelmente já permite edificações com mais altura, né? Então, o tipo de edifício também influi na quantidade de pessoas, que impacta no uso dos espaços e impacta na infraestrutura, como eu já tinha comentado lá adiante. Pode passar? As relações do entorno do loteamento, né, ele pode ter mais ou menos integrado, e aqui tem exemplos bem claros, né? Tem uns, esse do canto direito superior, parece que está mais integrado. Esse do canto esquerdo parece que está mais ou menos integrado, ainda com tipologia diferente, ou seja, a trama urbana está integrada na trama existente, talvez fosse até um desmembramento de lotes ali, mas ele construiu uma tipologia diferenciada.
No da direita ali agora seria não dá para ver a altura dos volumes, mas provavelmente a tipologia de edifício é um pouco diferenciada do entorno, mas a trama urbana está muito associada com o que existe no entorno, né? Tenta se conectar com ruas já existentes, perde a sua racionalidade extrema, assim, né? Tenta buscar um ortogonalismo, mas já não trabalha com a rigidez de uma trama ortogonal, mas ela mantém algumas linhas e se conecta com o entorno. Isso é muito importante, ainda mais se não for condomínio fechado. Mesmo condomínio fechado, já sou contra. Bom, aqui os outros exemplos já estão claros ali, que tem um pé meio solto no mato ali, não sei se é a propaganda também. Pode passar, Renata, por favor. Aqui tem um exemplo muito claro, que é da cidade de Pedra Branca, que tem a Universidade da Unisul, aqui perto de Florianópolis, não sei se você já conhece também, que é um novo urbanismo. No semestre passado, Ayrton, visitaram ali? Visitaram? Então, vocês notam que ele tem uma integração muito interessante, é super legal, super novo urbanismo lá dentro, mas se vocês olharem, ela pouco se conecta. Tem estudos da Fernanda Menezes, orientada do Almir, que nos estudos dela ela comprova que é uma coisa quase evidente que ele não quer se relacionar com o entorno. É quase que uma cidade nova encravada no meio de uma cidade de classe média, média baixa, que tem no entorno, né? Então ele tem uma boa qualidade interna dos espaços públicos e pouca relação com o entorno, que ele cria uma autossegregação. Ainda que tenha uma série de outras qualidades que o novo urbanismo propõe, calçadas pedestrianizadas, peatonizadas, né, espaços públicos e privados bem dimensionados, praças interessantes, convívios, alturas, certa densidade para criar compactação da cidade, mas em relação ao seu entorno, então, quer dizer, numa dimensão ela tem qualidades, na outra, se a gente pudesse equilibrar isso, é o ideal. Pode passar, por favor? A implantação dos edifícios tem muito a ver com o uso do espaço público, que eu acho que é o que nos interessa mais na questão da morfologia e também na questão da urbanidade, que eu vou falar mais adiante, né? Mas tem diversas formas, em fita, a cidade do edifício solto no lote, as cidades formando quarteirões ou espaços internos, pode passar? A relação com a rua é muito importante, né? O que eu vou ter na frente da rua? Eu vou ter garagens, eu vou ter uma rua inteira com garagens, eu vou ter uma rua inteira só com janelinhas, que eu possa ter um grau de privacidade diminuído, ainda que o projeto seja interessante. Claro que numa escala de uma cidade com pouca densidade, eu posso ter janelas mais abertas. As nossas cidades antigas, a gente passava do lado das janelas. Hoje em dia, tu não vê mais isso. Tem cercas, afastamentos, e isso é uma legislação que vai propondo cada vez mais o afastamento dos edifícios do espaço da rua. Por uma série de questões que a gente pode contrariar ou não, ou achar que está certo ou não, mas de qualquer forma, esse aspecto deve ser considerado. Se esse onde está o cursor da Renata, se em vez de garagem eu tivesse comércio, com certeza, e de densidade parece que tem, não precisa ter comércio em tudo, o uso desse espaço seria diferenciado. Não ficaria morto durante o dia, né, e que se usa só de noite, e durante o dia fica vazio ali. Então tem uma série de aspectos que devem ser observados quando a gente vai propor o parcelamento e a tipologia que vai usar. E com os índices urbanísticos, né? Porque não dá para desvincular um da outra. Então, se o índice urbanístico permite, o zoneamento permite usos mistos, geralmente nesses loteamentos, esses assentamentos de habitação, assim, eles não ficam muito monofuncionais. Pode passar, por favor, Renato? Então, vamos terminar, gente. Então, os contra-exemplos daqueles ali são cidades mais vivas, né? Onde a gente pode ter uma relação, claro que são situações diferentes, essas aqui são áreas mais centrais, aquelas deviam ser áreas mais afastadas, com menos, mas justamente por serem afastadas, elas precisam mais de serviços para não precisar pegar o carro e ir lá no centro da cidade ou no shopping center fazer compras, né? Então, e até o próprio lazer, o encontro de amigos e amigas na calçada, tomar chopp, tomar café, conversar, trocar ideia, fazer reuniões da próprio grupo de condomínio, ainda que às vezes não tem espaço nos edifícios, né? Então, esse tipo de urbanidade, que a gente chama esse conceito de uma vida, de uma cidade com vida, e com gente usando bastante tempo, espaço, e gente diferente usando esses espaços, é uma meta que a gente tem trabalhado bastante aqui. Pode passar, Renata? O espaçamento entre os edifícios, né? A casa solta no lote propõe um espaço mais ruralizado, né?
parede com parede já propõe outros espaços. E vocês notam que gozado que me ocorreu agora aqui, a presença da vegetação, ela cria aspectos muito diferentes também, né? Mesmo que eu tenha espaços, casas soltas no lote, se a vegetação não tiver, ela perde todo o sentido. Pode passar, são exemplos mais pueris. Pode passando também, Renata. A ambiência que é criada com a vegetação e com o tipo de material, ou se vai ter cerca, não vai ter cerca, criam situações completamente mais convidativas ou menos convidativas. É só ver o grau de espanto dessa senhora nesse prédio dos anos 70, lá na França, 60, 70, e uma ambiência que, ainda que não tenha gente, mas vocês percebem que, com certeza, quando tem gente, deve ser uma vivência com muito mais qualidade do que aquela outra ali. Né? Então, eu botei exemplos muito contrastantes, mas é justamente para... Olha só como existem ambiências que podem ser criadas, que podem reverter alguns impactos da própria altura da edificação, da própria concretude, assim, do próprio material da edificação, tu pode reverter com determinados aspectos que criam uma ambiência um pouco, com determinados elementos que criam aspectos um pouco mais vivenciáveis. Pode passar, por favor? A questão também a gente pouco fala, eu acho que já comecei a comentar em relação ao tipo de edifício, é a questão da densidade populacional e a densidade construtiva, que são diferentes. Só para dar um exemplo, né? A nossa verticalização no Brasil, né? Porque geralmente a gente pensa, vou verticalizar e vou aumentar a densidade. Depende, a verticalização de alta renda, ela tem um apartamento por andar e pouquíssima gente morando em edifícios de 15, 20 andares na Barra da Tijuca, e além do mais, ele não cria muito uma cidade, se a gente tem como um modelo mais sustentável uma cidade compacta, com os afastamentos dos índices urbanísticos, a densidade baixa muito. Então, a nossa verticalização é diferente da verticalização de outras regiões, de outros lugares do país. Hong Kong, por exemplo, tem uma densidade de verticalização meio coerente. Eu acho meio exagerado, mas, de qualquer forma, eles moram numa ilha e não tem para onde crescer. Tem que ser para cima mesmo. Eles se tornaram compactos não por necessidade, foi por necessidade, não por desejo. Né? Mas Copacabana ainda tem essa noção de uma compacidade vinculada à verticalização. A Barra da Tijuca, não. Tem uma área enorme, com uma série de qualidades ou benfeitorias ou benesses para os usuários dos condomínios e torres de 20, 30 andares, mas distantes 50 metros uma da outra. Ou seja, eu verticalizei, impactei na paisagem, nas infraestruturas, mas não criei compacidade da cidade. A modelo da cidade, a morfologia urbana e a tipologia de edilícia impactam na densidade, que impacta na capacidade de infraestrutura e no grau de congestionamento de pessoas e veículos. A gente brinca aqui entre nós que a gente gosta da urbanidade, mas quando é muita urbanidade, começa a congestionar o espaço. Né? Depois eu dou exemplo. Não, mas eu acho que aí esse escalonamento deve ser bem dosado. Né? E depois eu comento também outra questão. Pode passar. Então, só para dar um exemplo, eu acho que é importante que vocês tenham essa noção, assim, fazer cálculo, pelo menos visual, de quanto que pode ter um assentamento, pode ter de densidade habitacional, que é diferente da construtiva, como eu já falei. Mas Hong Kong tem 3 mil habitantes por hectare. Manhattan tem 2.700. Barcelona, 500 habitantes por hectare. E é gozado, porque eu nunca fui em Hong Kong, mas em Manhattan tu não vê um congestionamento, a não ser quando é Natal, Ano Novo, que eu não estive lá nessa época, ou nos pontos mais turísticos, na Broadway, no Times Square, tu consegue ver um congestionamento que não chega a ser assustador, mas é bastante gente, e isso me excita, eu gosto, nunca tinha ido numa cidade tão grande quanto essa, não sei se no dia a dia... Bom, em Barcelona eu morei, tinha épocas que determinadas regiões, quando era mais perto do Natal, eu não passava, porque não dava para passar, porque eu digo, não, além de estar cheio de gente, é cheio de gente turista, já estava me achando catalão. Já era nativo, né? Já estava me achando. Mas interessante, então, 500 habitantes. E é interessante que cada quadrinha dessas aqui, a mansana que eles chamam, em cada fachada tem 1 ou 2 bares, uma padaria, que tem bastante gente para comprar. Então, isso alimenta também o tipo de uso que se dá no térreo. Né? Então, e Copacabana, nas partes mais densas, tem 450 habitantes por hectare, que também é bem dimensionado, as calçadas largas. A Rocinha, que não tem verticalização nenhuma, tem 1.500 habitantes por hectare, pelo grau de
promiscuidade, tamanho das casas pequenas, e mora muita gente em cada casa. Jurerê Internacional tem 80 pessoas por hectare. É o mínimo, né? Mas também são casas, terrenos de 2.000 metros. Tem o Jurerê mais novo, mais antigo, o Internacional mais novo, mas em média ele tem 80, no máximo 100 habitantes por hectare. Então vocês façam essas noções assim, ó, que tipo de densidade, e quase que independe do tipo de loteamento. Claro que depende, quase que independe, não. Tem muito a ver com o tipo de parcelamento, né? Pode passar, Renata. Como eu já comentei, passei aqui, cheguei a comentar, e o termo vocês já escutaram, é o conceito de urbanidade, né? O que seria urbanidade? Muita gente tenta definir, mas seria assim, ó, qual é o papel social do espaço público? Como é que as pessoas usam o espaço público? Né? Então, tem cidades que são mais abertas e mais fechadas para essa possibilidade desse tipo de uso mais intenso do espaço. Tem cidades abertas e cidades para todos, a gente chama isso também, né? Uma cidade que sirva para todo mundo. Então, eu posso ter concentrações de gente em determinados lugares, mas elas são muito seletivas. Ou seja, lá na cidade, na Pedra Branca, na cidade de Pedra Branca, pode ver que às vezes tem fim de semana lá, se vocês forem no fim de semana, tem eventos maravilhosos, mas ninguém da periferia, daquelas bairros do entorno, chega ali. Não tem policial determinando isso, mas as próprias vias de acesso já não são, as conectividades urbanas não são, além da ambiência que parece ser um pouco estranha, alheia aos usuários do entorno. Também. E a morfologia tem um papel muito importante, né? Sem ser determinista, como eu falei, não que o desenho urbano defina como é que as pessoas vão usar, mas ela condiciona. Então, a gente tem que pensar muito na questão das permeabilidades e barreiras, que são os padrões de movimento aos padrões de movimento das pessoas e grupos sociais, e as possibilidades de uso mais intenso e mais diverso, mais heterogêneo do espaço urbano, em busca de uma copresença, que seriam os encontros não programados, que é o desempenho contra colaborar com uma cidade mais aberta ou mais fechada para encontros não programados. Aí tem vários autores que falam, né? O Hiller e Hanson, lá, o Hiller e a Hanson, que é a Juliane Hanson, o Holanda, que foi, graças a Deus, meu orientador, e o Sennett, que acabei de ler um livro agora, Habitar e Construir e Habitar, né? Construir e Habitar, que foi agora em 2018, bem legal. Mas o que é importante, assim, ó, é claro que eu não vou precisar ter espaços com muita gente durante todo o tempo num lugar residencial, mas a gente tem que fazer uma gradação, e espaços que seriam mais centralizados ou mais acessíveis, eles tendem a ser os mais intensamente ocupados por gente muito heterogênea, grupos sociais variados. Basta ver qualquer centro de cidade. Eu não vou levar esse mesmo grupo de gente, essa heterogeneidade, para um bairro residencial, que até por questão de segurança, né? Dificilmente tu ia deixar a tua filha brincar. Se a gente quer que as pessoas usem o espaço público, eu não vou deixar meu filho brincar com milhões de pessoas passando, independente do grupo social, passando em frente à minha rua. Teria que ter um espaço mais reservado. Mas a gente pode ir gradando, em cada bairro pode ter um espaço desse tipo, que permite uma convivência na interface com outro bairro, e depois, mais adiante, lá no centro da cidade, tem um onde todo mundo possa se reunir. Então, espaços de convivência mais integradores são muito importantes. A gente chama, aí nos estudos do Hiller e Hanson, na sintaxe espacial, não sei se a Renata já comentou isso com vocês, tem a questão dos espaços mais integrados, né? Então, deixa, mais integrados ou não, que tem formas e logaritmos, programas para descobrir isso. Pode passar, Renata. Ou seja, a cidade não é uma árvore. Se a gente estrutura a cidade como um canto vai para um canto vai para outro, um canto vai para outro, isso é lá de 65, que foi mais ou menos ele iniciou os conceitos que dariam base na teoria da sintaxe espacial. Ou seja, as cidades nas pontas, a ponta nesse cantinho da esquerda, onde tem uma árvorezinha ali, essa árvore invertida ali, aquele crescimento em raiz ali, Renata. Não, lá em cima, lá. Aqui. A esquerda, esse aí. Assim, ó, se cada rua conecta com uma rua, que vai dar na outra rua, que vai dar numa outra rua, seria quase que uma espinha de peixe ou uma, né, radicular, de raiz, né? Ele cria uma estrutura raiz onde todo mundo vai dar no mesmo lugar. Parece que é interessante, mas em compensação, aquele último pontinho mais lá no topo da árvore, que está de cabeça para baixo ali, tu não só encontra com o teu vizinho, no máximo, né? Tu não tem uma vida mais intensa. Claro que eu falei isso, em alguns momentos a gente tem que ter um grau de privacidade, um espaço residencial tem que ser um pouco mais preservado, mas ele não pode ser tão isolado do resto da cidade. Aí os estudos do Hiller e a Hanson sugeriram uma lógica social do espaço, então eles conseguem decompor a cidade, e vocês vejam que a raizinha aqui no último slide
já está como isso, já com um estudinho de espaços internos também, né? Tem análise dos espaços públicos edificados, né? Mas ele faz estudos topológicos de como é que as pessoas, quais são os espaços mais conectados e integrados, ou de maior acessibilidade, que permitem mais apropriação das pessoas do espaço público. Esse desenho último aqui, Renato, quando eu comecei em 81, e ele não me dizia que era sintaxe espacial, ele só me dizia para eu fazer, eu estava pesquisando. Ele dizia, faça isso, mas nós perguntávamos, mas qual é a lógica disso? Ele disse, depois eu explico, não me explicou. Eu descobri bem mais tarde. Era o medo de achar que a gente ia roubar a ideia dele, mas já tinha gente que trabalhava com sintaxe aqui, acho que era uma Holanda mesmo. Pode passar, Renato. Então, aqui estou dando exemplos de formas de apropriação do espaço, que essas são, assim, desejáveis, mas não são desejáveis em todas as situações, né? São desejáveis em determinados espaços que seriam mais integrados de uma região. Então, quando vocês desenharam o parcelamento, a forma de conexão das ruas, ele vai propor espaços mais ou menos integrados ou mais ou menos acessíveis pela maior parte dos outros espaços. Nesses espaços, provavelmente, seriam mais adequados para eu criar zonas de maior convívio, de maior mix de usos e funções. Claro que nas pontas, nas zonas menos acessíveis, vai colocar residência ou outro tipo de atividade, né? Pode passar. Uma cidade que fica solta, com muitos espaços vazios também, ele cria uma série de disfunções, né? E aqui tem cidades com espaços, os espaços mais tradicionais dos cascos históricos tendem a ter um grau de convivência maior, e a própria aconchego criado pela estrutura da cidade com fachadas muito próximas da rua criam situações de uso mais intenso, ainda que esse das mesinhas amarelas seja num calçadão do paredão ali da Hercílio Luz, aqui em Florianópolis, ali perto da Madalena, não sei se vocês frequentam ali, quando vem a Florianópolis, podem ir. E também aqui no Rio de Janeiro, na Lapa, aqui é uma zona também que era um casco antigo, histórico, que foi resgatado. Pode passar. Onde Brasília, vocês devem entender aquilo ali, que ainda que nas quadras tem qualidades gregárias e ambientais muito interessantes, mas entre uma quadra e outra tu passa por descampados que chega a dar medo. Me lembro que eu passava por um deles, as abelhas me pegavam, quando eu estudei em Brasília também. Pode passar, Renata. É bom para jogar bola, né? Mas... Sim. Bom, a questão dos condomínios fechados, você sabe que pela legislação brasileira, pela Lei 6766, ela é inconstitucional, né? A implantação de um condomínio fechado hoje em dia, e, de uma certa forma, os condomínios horizontais fechados, os condomínios fechados e os verticais, os edifícios são condomínios fechados. Mas os condomínios horizontais fechados são loteamentos que são cercados. É diferente, é um estatuto diferente. E que, aparentemente, as legislações municipais, porque a federal não permite, elas dão um jeito de encaixar isso, porque, por uma série de motivos, por pressão dos grupos e dos grupos sociais, né, hegemônicos dessa sociedade, eles conseguem legalizar isso. Tem impactos no espaço urbano, tem a descontinuidade do tecido urbano, interrupção do sistema viário, ausência de obrigatoriedade de doação de áreas públicas, que no loteamento tu tem. Às vezes, internamente, tem áreas enormes lá dentro desses condomínios fechados, mas que não são públicas, né? E que tu poderia, talvez, mesmo trabalhando em condomínio fechado, tu criar interfaces, né? Um campo de futebol que seja compartilhado com a vizinhança, né? Não vejo problema nisso, mas aí é o grau de autossegregação e de exclusão que as pessoas se colocam, geralmente grupos sociais de classe mais rico. Ainda que ali perto do cidade da Pedra Branca, tinham condomínios fechados, Minha Casa Minha Vida, nunca tinha visto isso. Minha Casa Minha Vida com condomínio fechado, mas haja loucura na cabeça. Tem, né? Tem, Balneário também tem. Balneário também tem, né? Pois é. Então, os municípios regulamentam isso, né? Como eu já falei, pode ser. Então, voltando, só para ler, os municípios, volta ali um pouquinho, já que tu voltou. Não. Eles criam leis de parcelamento do solo urbano, eles regulamentam internamente, definindo locais que podem ser implantados, de dimensões máximas. Tentam controlar, mas de qualquer forma ele é não digo uma ferida, mas ele é um objeto muito isolado dentro da cidade. Ele não cria vínculos na cidade. E você se imagina uma periferia de cidade toda vinculada, toda cercada de condomínios fechados, como muitas cidades já são, né? Muitas cidades já são, cidades do interior têm sido assim, principalmente cidades de médio porte, como Erechim, está cheio de condomínio fechado,
não se vinculam um com o outro, e geralmente cada vez mais cercados, né? Isso é um tipo de cidade que não parece ser uma cidade aberta, nem uma cidade para todos. Pode passar? Então, recuperando o parcelamento, recuperando o que a gente falou até agora, o parcelamento é uma parte da cidade, então não se esqueçam disso, ela tem que participar da cidade, ele impacta no sistema, e a gente pode estar contribuindo para uma cidade mais aberta, com diversidade, conectividade, bordas flexíveis, desenho que permite comunidades virtuais e apropriação social, ou mais fechada, com setorização extrema, hierarquia socioespacial, fragmentação, segregação e gentrificação. A gente procura sempre um espaço mais democrático, num espaço mais segregador. E que as decisões têm que ter base em expectativas sociais e opções éticas e estéticas, que, por favor, devam ser compartilhadas com as comunidades do entorno e com as comunidades que vão estar participando, a quem está sendo oferecido esse parcelamento. Né? Não é uma operação técnica. Assim como a densidade não é uma decisão, não é só uma questão de capacidade de carga, é uma questão de percepção também. Né? A gente tem que perceber assim, ó, o que o grupo social para o qual eu estou projetando, né? Quais são as expectativas e tem que ser negociadas. Se vocês conseguirem convencer um grupo social de que não vamos fechar tanto um condomínio, coisa e tal, o loteamento vai ter interfaces ou conexões com as ruas do entorno, me parece que tu está contribuindo para uma cidade um pouco mais aberta, que é um conceito bem interessante. Então, muito obrigado. Mas passa mais adiante, tem mais alguns exemplinhos ali. Se vocês quiserem aprofundar, tem o do Paneré, do Felipe Paneré, junto com o Manjan e com outros, análise urbana, projeto urbano, formas urbanas, as formas do crescimento urbano do Solar Moraes, densidade urbana do Ascioli e o Donaldon, que eu acho que é interessante. Esse aqui é interessante, o New York Delirium, do Rim Koolhaas, que ele fala sobre a grade de Nova York. Pode passar, eu acho que é importante ler também, não sei se vocês tiverem tempo e interesse, né? Aquele que eu falei da Jenny Jacobs, né? O território da arquitetura que ele fala, ele tem essa noção de que do impacto da cidade no território, que acho que é importante, é antigo, dos anos 60 ainda, mas ele e o Aldo Rossi foram que tiveram essa noção de morfologia urbana, são pioneiros na questão da morfologia urbana. O do Christopher Alexander tem em português, mas ali está a capinha do em português, a cidade não é uma árvore. O famoso do Bill Hiller e a Juliane Hanson, Sociology of Space. Esse aqui fala sobre densidades, Space Matrix, que são dos holandeses, agora é dos anos 2000, se não me engano. É bem interessante, se procurar, tem em PDF na internet. Pode passar? Acho que terminou. Aí tem uns mais de caráter, né? De caráter infraestrutural e de relação com a natureza, urbanismo ecológico, desenho urbano e custo da urbanização, acho que é possível de vocês conseguirem, aí deve ter até na biblioteca. Eu acho que é importante, porque ele fala de uma série de custos que tem, eu não quis falar sobre isso, porque é uma especificidade, né? Tem outro do Mascaró também, loteamentos urbanos, e outros ali que eu nem lembro de quem é aquele. Acho que não tem mais nenhum. Então é isso, obrigado, e fico aberto agora para conversar um pouco mais, esclarecer e contribuir com vocês. A gente que agradece, Ayrton, porque foi uma aula que veio bastante ao encontro do que a gente estava conversando com eles antes também, né? Então, acho que esses exemplos que tu trouxe para a gente e as tuas falas, elas vieram bastante a confirmar também aquilo que a gente já estava trabalhando com eles de manhã, né? Antes da tua entrada. Foi bastante importante para também abrir a visão, né? E pensar em estratégias de como pensar esse parcelamento para as próximas etapas, né? Acho que o que eu quis colocar é que não pensar o parcelamento só dentro dele, assim. Eu acho que ele tem uma função, um papel dentro do sistema da cidade como um todo. Ainda que ele seja lá num cantinho, mas ele vai impactar, porque a cidade não para, um pouquinho ele está no meio da cidade. Então, as possibilidades de conexão, de criar multiplicidades de uso, ou formas de apropriar, eu acho que é interessante isso. Pois não? O pessoal está comentando aqui que a gente disponibilizou para eles, e até a semana passada eles estavam fazendo estudos de caso de alguns modelos urbanísticos, né, baseado naquele livro do Formas Urbanas, e aí eles comentaram aqui que reforçou bastante, né, e também me mandou um link da aula do Holanda, que a gente também disponibilizou para eles darem uma olhada, que ele fala dessa relação urbana também. Acho que
bem legal, né? Que faz todo esse apanhado do processo também. Bem bacana. Fico à disposição aí. Ó, tem um que escreveu ali, eu gosto do conceito de urbanidade que nos leva a uma comparação de cidade como um formigueiro, onde tu... de uma certa forma, a gente vive em sociedade, né? Ainda que a gente esteja num momento que a convivência mais próxima esteja difícil, mas não dá, assim, ó, tu viver numa cidade e só aproveitar o bom e não devolver nada para a cidade, é uma cidade que é de gente que muito autossegregada, né? Tem a segregação imposta ainda, né? Eu não comentei processo de gentrificação, né? Então, por exemplo, ali do lado da Pedra Branca, hoje em dia, o que seria um condomínio de classe média, média baixa, hoje em dia já virou um condomínio fechado de classe média baixa. Então, o próprio modelo de cidade já começa a replicar lá de uma forma que me parece ser equivocada, né? Então, conforme o exemplo a referência que se coloca numa determinada região, ela começa a impactar de uma forma, e aí a fragmentação desses espaços, ela não torna uma cidade com caráter aberto. Como eu falei, é óbvio que tem regiões da cidade, boa parte da cidade é residencial, ela não precisa ter esse grau de integração, esse grau de vivência de gente diferente em bastante tempo e em qualquer horário. Esse é o ideal de um centro de uma cidade ou de subcentros de cidade. O Almir diz assim, tem que ter bastante gente diferente o tempo todo. Acho que que não é dele também, acho que é da outra professora lá de Brasília, mas que eu acho que é interessante isso, porque ele torna bem claro o que seria o conceito de urbanidade, de uma forma bem sintética. Você tem que criar jeitos morfológicos de que a cidade seja usada intensamente por gente bem diferente. Porque qual é o sentido das pessoas diferentes se utilizarem? Porque se eu me separar deles, eu menos vou entendê-los. Se eu não enxergar os pobres ou os ricos, também não, eu me coloco no meio. Se eu não enxergar os ricos, eu não sei como é que eles convivem, quais são as mazelas, quais são os desejos. E se eu não enxergar os pobres, menos ainda. Então, quer dizer, se a gente não se coloca, se a gente eu não preciso interagir, o interagir não é conversar com as pessoas, é só, nesse livro do Sennett, o último, aí, ele fala de uma série de formas de sociabilidade. As formas de sociabilidade, assim, ó, eu só saber que tu existe e te respeitar, já é uma forma da gente se educar e se civilizar. Eu não preciso conviver, se possível, e evidentemente tu convive, esse aí, pode botar aqui. Ele fala algumas coisas que às vezes concordo com tudo, mas tem essa questão da cidade mais aberta e mais fechada, eu acho que é muito importante. Então, assim, é óbvio que se a gente produzir cidades que essas diferenças sejam reconhecíveis no espaço, ainda que não resolvidas, mas pelo menos tu começa a considerar e ter a consciência de que a cidade é feita por essas pessoas, por todo mundo, eu acho que é o grande lance de uma cidade que permite isso. E a cidade e a forma da cidade, a morfologia e de loteamentos, na parte menor ou na parte maior, permite que tu consiga possibilitar ou não criar mais barreiras ou mais permeabilidades para que isso aconteça. Então, o desejo das pessoas urbanitas e dos morfólogos tem essa expectativa social de que as pessoas possam ter espaços de convivência de diversos grupos sociais, para que não que as diferenças sejam resolvidas, mas pelo menos sejam reconhecidas e consideradas. É uma bolha de intolerância, como eu estou vendo aí a Yassanan ali, o Yassanan, não sei se é homem ou mulher. É isso aí. É isso aí, eu acho que vale a pena. Aquele do Holanda é muito interessante, né? Então, o Holanda foi meu orientador, eu fico bem grato a ele por uma série de coisas, mas não só a experiência, e recomendo, estão na 7ª fase, daqui a pouquinho vamos se formar. Olha, gente, não estou dizendo para vocês virarem professores, mas façam umas pós-graduação que abre bastante a cabeça de vocês. Mesmo que seja para atuar no mercado, eu conheço gente que fez pós-graduação, tem até mestrado profissional lá no Natal, Rio Grande do Norte, né? Mas vale a pena, eu acho que é uma vivência muito interessante, além de que tu vive em outra cidade, talvez agora seja um pouco mais difícil, mas tu vive, a Renata sabe que ela morou aqui, só viver em outra cidade, por exemplo, eu vivi em Brasília, que eu nunca me imaginava morando em Brasília, e tudo que falavam, muita coisa eu achei que não era, e outras eu confirmei, umas boas e outras ruins. Morei em Barcelona, que é uma cidade que tem uma série de coisas que são legais e outras não, quer dizer, tu começa a ter referências espaciais que te servem para atuar depois, seja na vida acadêmica ou na vida profissional. Mas eu acho que o viajar é muito importante. E o viajar com esses olhos, que a gente está com olhos de arquiteto urbanista, porque não é só um título que a gente ganha um modo de olhar a cidade. O nosso modo de olhar a cidade
Eu digo assim, ó, se eu pedir para minha tia descrever a cidade ou um bairro, ela vai dizer umas coisas. Se eu pedir para um estudante de arquitetura, ele tem que me dizer outras, muito mais profundas. É que nem assim, tu gosta daquele edifício? Ah, sim. Por quê? Tem que dizer por quê. O arquiteto e o urbanista tem que dizer por quê que gosta do edifício, por quê que gosta daquele espaço, por que aquela cidade é melhor que a outra, ou por que tu se sentiu melhor naquela cidade. Então, a gente tem que decupar a cidade. E, claro, quanto mais informações e instrumentos teóricos e analíticos, a gente consegue entender um pouco mais. E aí o prazer de viajar, de flanar na cidade vai ser muito maior, confesso para vocês. Hoje em dia eu quase estou declinando de entrar em museu, eu digo, prefiro continuar na rua. Eu sigo, tu vai entrar aqui, pai, então daqui a 2 horas a gente se encontra. 2 horas é pouco, eu fico 3 horas caminhando e a pessoa lá dentro do museu. O museu é legal, mas eu prefiro ver o museu ao vivo que é a cidade. As interações, né? As relações que acontecem na rua ou entre sai nas lojas. Eu me divirto, eu chego a parar e rir, assim, eu fico extasiado, assim, eu paro, às vezes paro para tomar um chopp, alguma coisa, fico vendo os movimentos. O meu maior prazer hoje em dia é viajar e ficar parado olhando como é que a cidade funciona. Então, entender a cidade não é só viver a cidade, é vivenciar a cidade, não só as externas, a própria cidade. Tem gente aqui dos meus estudantes que não conheciam. Outro dia eu trouxe eles na Lagoa. A Lagoa já perdeu seu encanto, né? A juventude já não vem mais, né? Antes da pandemia eu trazia eles aqui. Nunca vi, mas nunca tinha ido na igreja da Lagoa. Mas tu mora aqui há quantos anos? Eu nasci aqui. Eu digo, como? Tu nasceu, nunca andou pelas igrejas da cidade, que são as coisas mais lindas. Às vezes a escola me levou numa fortificação. Tá, mas tu por ti mesmo não sai, cara. A curiosidade também faz parte do aprendizado, né? Se a gente não desenvolver isso, né? Não precisa ter um professor, vai sozinho, vai lá olhando com o instrumental que tu já tem, né, de estudante. Então, vivenciar a cidade é importante para a gente entender o urbano. E não só a cidade central também, né? Aí, eu me lembro com o Benami, com o Mascarol, fiz levantamentos de periferia de Porto Alegre, de favelas, lá chamava Vila de Malocas, né, Porto Alegre dos anos 80. Hoje em dia deve ser chamar comunidade, mas eram vilas. Não chamava favela também, Vila de Maloca. E eu conhecia bairros que estavam se formando, então é interessante para tu ver. Então, esses loteamentos que tem na periferia de Porto Alegre, que hoje em dia já estão no meio da cidade, nos anos 70, quando eu ia lá, era uma situação, tá começando, a infraestrutura não chegou, faltava água. Então, vivenciem a cidade com olhos de arquitetos e urbanistas. Fico à disposição aí, Renan. Pessoal, vocês têm algum comentário, né, para expor? A Daiane comentou uma coisa interessante também. Os transportes, os modais, eu acho que assim, a gente não vive só as pessoas, a gente vive até o mobiliário urbano, os meios de transporte. Ainda que o metrô te emburaque muito, né? Às vezes vale a pena pegar um ônibus, que tu consegue enxergar um pouco mais. Mas o metrô é legal porque tu consegue acessar partes da cidade que tu demoraria muito, né? Então, às vezes, quando eu viajo em cidade grande, assim, às vezes eu vou de metrô e volto caminhando. Ou volto de ônibus para determinado lugar, que é legal que tu vai conseguindo ver para onde é que eu passei, por baixo. Mas, assim, primeiro eu chego de metrô, que é mais rápido, e depois, agora eu vou por cima, agora. Aí já vem parando num botequinho ali, botequinho outro. Agradeço, né? Acho que a tua fala veio bem a complementar a nossa de uma forma bem dinâmica, né? Muito conhecimento. Eu sei que o Ayrton, se a gente tivesse a oportunidade assim, de ficar o dia inteiro conversando contigo sobre urbano, ia faltar tempo, né? Então, é muito legal, né? Acho que foi bem bacana. Só tenho a agradecer, Ayrton, pela tua disposição, pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, né? Acho que o pessoal aproveitou bastante. Espero, pelo menos, que tenha aproveitado, né? E agradecer realmente pela tua disponibilidade, pelas discussões aqui que tu abriu algumas brechas para a gente ir comentando nas próximas etapas aqui do trabalho. A ideia é essa, umas anotações para que despertarem, né? Não dá para falar tudo nesse tempo, né? E nem eu domino tudo, tem coisas que eu sei mais ou menos, eu sei a importância que tem, mas não sou especialista naquelas áreas. Infraestrutura verde, não sou especialista, mas eu sei da importância, coisa e tal. Eu acho que é importante isso também, a pessoa, o arquiteto, ele não precisa dominar tudo, mas saber como considerar determinados aspectos na sua produção, né? Então, tem que ter a noção de como é que aquilo, do quanto que importa aquilo no resultado do teu trabalho,
e que tu vai à luta depois. E aí, uma série de formas de descobrir mais coisas. Eu que agradeço para a turma aí, estou vendo um monte de agradecimentos da turma, e Daiane e Renata, fico à disposição para outros momentos. Agradeço e desejo um bom final de semana para vocês. Um bom final de ano para vocês, né? Na realidade. Sim. E Sim. vamos esperar para a gente se reunir ao vivo em outro momento.